E aí, pessoal, então hoje a gente resolve a questão de número 146 do caderno amarelo da prova de matemática. Ela diz que raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a superfície conforme indicado na figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x igual a K vezes seno de x, sendo K uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Então, x pode estar entre 0 e 90 graus. Quando x igual a 30 graus, então, peraí, deixa eu marcar essa informação aqui. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Qual percentual de seu valor máximo? Que é a redução. O que a gente está procurando aqui nessa questão? Claramente, a gente está procurando qual é o valor da intensidade luminosa quando x é igual a 30 graus. E a gente precisa também, além dessa informação, a gente precisa também da informação da intensidade máxima. Qual é o valor da intensidade máxima dessa função? Qual a função? A função I de x é igual a K vezes seno de x. Então, vamos procurar essas duas informações antes e depois procurar a relação entre elas para aí sim responder a questão. Primeiro, vamos procurar então a intensidade para quando x é igual a 30 graus. Se a função que a gente tem é uma função de x, em que x é o ângulo, e o ângulo é de 30 graus, a gente representa isso dessa forma assim, ó. O ângulo, para o ângulo igual a 30 graus, a gente tem I de 30 é igual a K vezes seno de quem? Seno de 30, porque esse é o ângulo que a gente quer, essa é a nossa variável independente. Então, quanto é que vale o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Esse tipo de informação, os ângulos, os valores de seno e cosseno e tangente de alguns ângulos mais importantes, 0, 30, 45, 60 e 90 graus, a gente tem que lembrar. Existem formas simples de lembrar isso, algumas tabelinhas, é possível encontrar isso nas nossas aulas, inclusive, mas eu vou dar por garantido que todo mundo conhece, todo mundo sabe que o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Então, o valor disso aqui fica K vezes 1 sobre 2, que é igual a K sobre 2. Aqui, para nós, não importa quem é K. Às vezes, alguns alunos podem ficar desconfortáveis em deixar o resultado dessa função como K dividido por 2, porque isso não é um valor, né? Isso não é tipo 5, não é tipo 10. 25, que seja, não é um número, é K dividido por 2, é uma letra dividida por 2, mas tudo bem, não tem problema, não importa quem é o valor de K. Finge que K é um número e aquilo ali ficou K sobre 2. Esse é o valor da intensidade para quando o ângulo é 30 graus. Acabou aí. Vamos para a próxima informação, a gente quer saber quem é I máximo, qual é o valor da intensidade máxima. Olha, essa função que nos foi dada, eu vou pegar ela e marcar a função aqui. Essa função que nos foi dada, ela é uma multiplicação de uma constante vezes o seno de x. Então, se essa constante, bom, como o nome diz, é constante, ela não muda nunca, o valor dessa função depende mesmo do valor de seno de x. Então, a gente vai olhar só para o seno de x, deixa eu mudar a cor aqui, vai olhar só para o seno de x para descobrir quando que o valor da função inteira é máximo. Quando o valor de seno de x for o maior possível, o valor da função inteira vai ser o maior possível. Então, quando que o valor de seno de x é o maior possível? A gente sabe que a função seno de x, ela fica sempre variando, né, entre dois valores. E que valores são esses? Menos 1 e 1. O gráfico de uma função seno, ele tem essa cara aqui. O gráfico de uma função, todo mundo sabe o que é, e o gráfico de um seno, ele tem esta cara. É uma função periódica que varia entre menos 1 e 1. Então, a gente já sabe quem são os valores máximo e mínimo do seno. O valor mais baixo possível para o seno é o menos 1. O valor mais alto possível para o seno é o mais 1. Então, a gente vai ter o valor máximo dessa função aqui quando o seno valer 1. Logo, o valor máximo aqui vai ser K vezes 1. K vezes 1, porque 1 é o valor máximo possível atingido pelo seno. Quando que esse valor máximo acontece? Quando o valor do ângulo é de 90 graus, né? Quando o Sol estiver no ponto mais alto do céu, é que a intensidade vai ser
mais alta possível. É muito interessante olhar essa parte essa questão de funções trigonométricas, como se descreve o gráfico, etc. Saber quais são os ângulos correspondentes aos valores máximos e mínimos. Eu até posso fazer aqui o círculo trigonométrico, mostrando algumas informações importantes. Para o seno de x, a gente sabe que para quando o ângulo é igual a zero, o valor de seno é zero. Para quando o ângulo é de 90 graus, o valor é igual a mais 1. Quando o ângulo é de 80 graus, o valor é zero novamente. E quando o ângulo é de 270 graus, o ângulo é de menos 1 de novo. No círculo trigonométrico, o seno tem essa cara aqui. Portanto, isso não é uma informação necessária, mas é uma informação adicional, né? Só para a gente lembrar. Tá, o que é importante mesmo é que o valor máximo de seno é 1. Da mesma forma, o valor máximo de cosseno também é 1, mas a gente não tem um cosseno aqui, a gente tem o seno. Logo, o valor máximo dessa função inteira vai ser k. O valor máximo possível atingido por essa função vai ser k. Qual é o valor mínimo possível atingido por essa função? É menos k. Mas isso não vai acontecer porque o ângulo não pode passar de 0,90 graus, né? Isso seria quando o sol está do outro lado, é noite, né? Até que faz sentido, né? Quando é noite, a intensidade luminosa é a mínima possível. Óbvio, claro. Tá, mas a gente já tem as duas informações que precisava. O que a gente realmente precisava era saber o valor da intensidade quando o ângulo é de 30 graus e o valor da intensidade quando a intensidade é máxima. A intensidade máxima corresponde a K e a intensidade de 30 graus é de K sobre 2. E o que pergunta é qual a redução em relação ao valor máximo da intensidade luminosa quando o ângulo é de 30 graus. Olha, se I de 30 é igual a K sobre 2 e I máximo é igual a K, quanto que K sobre 2 representa de K? É a metade, né? Eu tenho K, que é 1 inteiro, e K sobre 2, quanto que K sobre 2 corresponde a K? É a metade, 50%. Se um objeto corresponde a 50% do outro objeto, qual foi a redução de um para o outro? Quando sai daqui e vem para cá, tu tem uma redução de 50%. Então, a resposta correta é a alternativa B, que nos diz que a redução, peraí, deixa eu marcar aqui, do valor dessa função em relação ao valor máximo é de 50% quando o ângulo é de 30. Tá, algumas pessoas podem não entender na hora, né, que eu fiz essa comparação entre K e K sobre 2 e vão querer fazer uma regra de 3. Eu não gosto muito de ficar usando regra de 3 para tudo, porque regra de 3 meio que não envolve conhecimento sobre uma compreensão sobre o que a gente está fazendo, né? Ela é meio que um método mecânico que eu não aconselho tanto, mas também pode fazer regra de 3. Tem o seguinte, se K é igual a 100%, K sobre 2 é igual a quantos por cento? É igual a X. O K sobre 2 aqui. O que eu vou ter disso é K sobre 2 vezes 100 é igual a K vezes X. Eu posso cortar o K dos dois lados, logo X é igual a 100 dividido por 2 é igual a 50%. Então, K sobre 2, o que eu chego aqui? Eu chego que K sobre 2 é igual a 50% de K. Isso eu já deveria ter me dado conta na hora. Se K sobre 2 é 50% de K, isso corresponde a uma redução de 50%, porque 50 é igual a 100 menos 50. Então eu chego no mesmo resultado, ou só raciocinando ou usando a regra de 3. Enfim, eu espero que tenha ficado claro essa solução. Quem gostou, segue a gente nas nossas redes sociais, clica ali no sininho do YouTube para receber notificações sobre quando que as questões novas estão chegando e até a próxima.